Silva, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas. Agradeço muito a presença de todos e todas aqui neste nosso evento. É o primeiro dia do nosso curso sobre racismo estrutural e sistema de justiça, cujo tema de hoje é sobre discriminação racial e mercado de trabalho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da comissão da OAB, a doutora Luciana Freitas, que é a nossa vice-presidente da OAB Campinas, ao nosso querido doutor Ademir, que é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e também da Igualdade Religiosa, a nossa querida doutora Adriana Moraes, que também faz parte da nossa comissão, ao doutor Renato Ferreira, que também será um dos ministrantes do nosso curso, e a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu vou passar a palavra ao doutor Ademir, para que ele possa dar umas palavras. Meus parabéns aí, doutora Ana Vanessa, por esse curso tão especial. Ana Vanessa, toda a equipe da Comissão de Igualdade Racial, para nos proporcionando, no dia da advocacia, no dia do advogado, a abertura de curso. Racismo no sistema de justiça brasileiro. E quero parabenizar a equipe, a diretoria da UAB, pelo apoio condicional nesses eventos que as nossas comissões têm proporcionado. Como presidente da Comissão Nacional, da Comissão de Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e também presidente da Comissão de Igualdade, da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, membro do Conselho Nacional, no Conselho Federal da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, onde o doutor José Vicente nos dá a honra de ser o vice-presidente desta tão importante comissão no sistema da ordem do Brasil, para a advocacia e para o Brasil. Então, quero parabenizar, agradecer a presença do magnífico reitor José Vicente, que também, não só na advocacia, como na Faculdade dos Palmares, nos honras com a única universidade negra no Brasil, e também membro do Conselho Nacional de Justiça, onde nos representa muito dignamente. A doutora Sandra Benedito, como professora, orientadora e coordenadora do curso de Direito aqui da Universidade Mackenzie, em Campinas, professora em São Paulo, na PUC, professora na Mackenzie. Então, estamos muito felizes, estou muito feliz em nome das missões e eu dirijo em nome dos colegas que convidei para participar desse curso. Fico muito grato por ter a oportunidade de participar da abertura desse curso e ter a oportunidade da fala. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade e desejo um ótimo curso a todos e a todas. Obrigada, doutora Ademir. Doutora Luciana, gostaria de falar algumas palavras. Gostaria, primeiramente, boa noite a todos, Eu gostaria também de me manifestar aqui em nome da diretoria da OAB de Campinas, parabenizando a todos vocês pela realização do evento. Tema importantíssimo para discussão, para debate, e é muito bom, que a gente consiga reunir as nossas forças para ter esses momentos e realizar esses eventos. Então, de nossa parte, nós estamos assim muito felizes que o evento foi pensado e vai ser realizado aí com extrema dedicação por vocês. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada. Gostaria que a doutora Adriana Moraes, também, que é uma das palestrantes, professora do nosso curso, falasse algumas palavras iniciais. Doutora Adriana, por favor. Boa noite a todas e todos. Gostaria aqui de saudar a doutora Alessandra, nossa vice-presidente, doutora Luciana, desculpa, nossa vice-presidente, doutora Ana Vanessa, presidente da Comissão da Igualdade Racial,
doutor Ademir, o presidente da Comissão da Igualdade, magnífico reitor José Vicente, doutora Alessandra Benedito, doutor Renato Ferreira, dizer que estou muito feliz e muito satisfeita de poder estar aqui e fazer parte desse projeto, né, que é um projeto pensado aqui entre a Comissão da Igualdade Racial e trazer para a OAB, no seio da OAB, esse debate sobre as questões raciais que muitas vezes eles são silenciados ou eles não aparecem. Então, logo que nós propusemos essa questão, nós fomos prontamente atendidos pela OAB, pela diretoria da OAB Campinas, que entendeu a importância de nós falarmos sobre questões sobre o racismo e também debater sobre questões de gênero e raça no âmbito do direito. No âmbito do direito. Então, nós pensamos, nesse curso, a partir das percepções sobre o racismo, sobre as questões raciais no direito, sobre como está sendo falado o racismo no direito e sobre aquilo que falta. Qual é o debate que falta? Então, nós vamos fazer em 2 blocos esse curso. Primeiro, quem vai ministrar é o professor Renato Ferreira, que vai falar sobre racismo estrutural no sistema de justiça. E nós vamos nos dividir, eu e a doutora Ana Vanessa, para nós falarmos sobre as questões de gênero e raça no âmbito do direito. E por que falarmos sobre a questão de gênero e raça especificamente? Nós temos um amplo debate sobre questões de gênero no âmbito de direito, seja na elaboração de leis, seja na questão da representatividade. Só que nós sentimos a falta desse debate, fazendo esse recorte interseccional entre gênero e raça. Então, neste curso, nós vamos promover essa abordagem, iniciando uma abordagem histórica, e depois nós vamos partir para as questões legislativas. Então, eu fico muito feliz, não vou me alongar, porque nós vamos ouvir ali uma brilhante palestra da doutora Alessandra, e depois nós vamos ouvir o doutor José Vicente, mas eu espero que todos se animem e participem dos nossos cursos, tá? Primeiro vai ser um curso livre, vai ser no dia 19 e depois no dia 2 de setembro. Eu espero que todos participem e desde já agradeço muito a todos que encamparam essa iniciativa conosco. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutor Renato Ferreira, umas palavras iniciais, por gentileza. Não estamos te ouvindo. Não. Agora consegue me ouvir? Sim. Muito boa noite a todos e todas. O professor Renato Ferreira. Ouvi aí, doutora Ana Vanessa? Sim, dá para ouvir. Consegue ver? Sim. Sim. Então, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou o advogado professor Renato Ferreira. Saúdo aos colegas pelo nosso dia. Gostaria de tecer algumas considerações a respeito do curso. Desde já agradecendo a vida carinhosa da OAB Campinas, na pessoa do doutor Ademir. Isso, está duplicando. E leram importante que é discutir as questões gerais do direito. Não está dando para ir? Continua, que acho que agora melhorou. Melhorou? Eu estou falando brevemente com um problema no pelo que eu estou percebendo. Só que queria agradecer e saudar que a gente está fazendo esse curso com o maior prazer, agradecendo muito a presença do Rei José Dente, e também das pessoas que estão aqui, tem gente de Santa Catarina prestigiando o evento. O evento é um evento aberto, um curso livre.
a questão racial no direito, ultimamente vem sendo falada por todos os órgãos de justiça, tem que essa temática seja, de algum modo, tratada pelas universidades do Brasil. A nossa intenção é tentar ajudar a pensar o direito e relações raciais. E durante o curso a gente tem mais oportunidades tardio, mais saúde. Nosso objetivo é que isso não seja só de curso, que vem outros, para que a gente possa já pensar o impacto do julgamento do racismo institucional no sistema de justiça. Muito obrigado a todos e a todas e um bom dia. Obrigada, doutor Renato Ferreira. Então, vamos dar continuidade. Estão me ouvindo, né? Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso. Hoje, o tema de hoje, como eu havia falado, é discriminação racial e o mercado de trabalho. Para essa palestra de hoje, nós convidamos a ilustríssima doutora Alessandra Benedito, que é coordenadora do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas, e o doutor José Vicente, que é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Antes mesmo, né, do surgimento da epidemia do coronavírus, a população negra já sofria um alto índice de desemprego em nosso país, fato que agora só foi agravado, piorado com essa epidemia, né? As mulheres negras, elas formam uma das camadas mais afetadas por ainda serem a maioria no trabalho doméstico, e a população negra, no geral, por estarem mais presentes no trabalho informal. Em que pese muitos homens e mulheres negras estejam se qualificando, tendo uma formação, ainda hoje encontram uma certa dificuldade para adentrarem no mercado de trabalho. Citamos, por exemplo, que apenas 1% dos advogados negros ocupam vagas de trabalho em grandes bancas de advocacia. E isso não só no direito, como também em outras áreas. A discriminação racial e o mercado de trabalho é o nosso tema de abertura no curso Racismo Estrutural e Sistema de Justiça, o qual ainda nós contaremos com outras 2 aulas, a evolução histórica e legislativa do racismo estrutural, que ocorrerá no dia 19 de agosto, na próxima terça-feira, e direito, gênero e raça, que vai ocorrer no dia 2 de setembro. Então, eu agradeço a presença de todos e todas, e passo agora a palavra à doutora Alessandra Benedito. Boa noite, doutora. Boa noite a todos e todas. Deixa eu só fazer uma observação. A minha internet parece que está oscilando, e eu não sei se é de vocês, se é a minha, mas se oscilar e cair, eu vou sair e vou entrar pelo celular, tá? Porque está literalmente indo e vindo. No mais, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar de um momento tão especial, que é esse momento em que a gente vai poder refletir sobre as questões do racismo e como é que o direito efetivamente tem trabalhado para combater isto. Fico muito honrada e muito orgulhosa. Aproveito e cumprimento a doutora Luciana Freitas, Demir, é sempre um amigo que convida para essas oportunidades da gente poder debater e pensar as questões. Vocês me ouvem agora? Deve ter cortado aí um pedaço. Cortou um pedaço. Agora sim. Eu agradeço ao doutor Ademir e o cumprimento. Cumprimento a doutora Ana Vanessa e agradeço pelo convite. Muito obrigada. Agradeço a doutora Adriana Moraes pelo convite, pelos diálogos que precederam esse momento em que a gente podia começar essa conversa. Cumprimento o doutor José Vicente, que muito me honra poder estar na mesa com o senhor. Obrigada, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, que tanto tem nos ensinado e contribuído para que efetivamente a gente consiga superar a condição de desigualdade racial no país e principalmente no mercado de trabalho, já que o doutor José Vicente trabalha incessantemente com o mecanismo que mais consegue tirar pessoas negras da condição de desigualdade, que é justamente a educação. Então, obrigada, doutor José Vicente, pelo trabalho que o senhor vem realizando e muito boa noite. Né? E aproveito para cumprimentar o doutor Renato Ferreira, que vai dar continuidade ao curso. Obrigada pela presença e, do mesmo modo, cumprimento a todas as outras pessoas que aqui estão presentes e agradeço pela disponibilidade em estarem aqui conosco.
eu fiz uma organização para estar falando de mercado de trabalho, e aí, assim, eu acho que é bacana a gente falar de mercado de trabalho pensando na perspectiva que pessoas negras tinham de um mercado de trabalho que já era excludente, como a doutora Alessandra, cortou sua Está picotando, Ale. Da fala, na introdução, o trabalho tem toda uma condição de mais, a verdade será alterada pela questão da pandemia. E eu vou sair e vou tentar melhorar a qualidade. Ok. O seu áudio acho que ainda não está liberado, doutora. Obrigada, doutora. Olá, obrigada. Agora, vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Então tá bom. Então vamos tentar pelo celular. Eu só vou pedir uma gentileza para você controlar o meu tempo, porque agora eu perdi a noção do tempo aqui, tá? A gente... E aí a gente também vai ficar privado, na verdade, dos slides da apresentação, como a gente vai pelo celular. Mas aí, pensando nessa ideia de mercado de trabalho, e pensando na ideia de mercado de trabalho e na condição da população negra nesse mercado de trabalho antes e depois da pandemia, ou durante a pandemia. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a população negra no mercado de trabalho, em momento nenhum da nossa história, a gente esteve em condições de igualdade em relação a quaisquer outros grupos populacionais. E não estar em pé de igualdade significa que a maior parte da população negra sempre esteve na informalidade, e na informalidade não por opção, mas na informalidade por conta de estar desalentado, ou seja, ter perdido a esperança de procurar emprego formal, ou na informalidade, porque definitivamente, mesmo procurando, ou seja, mesmo indo em busca de trabalho, grande parte da população negra não consegue ter acesso a trabalho, e quando tem acesso a trabalho, não necessariamente tem acesso a trabalho que seja um trabalho tido como trabalho formal e um trabalho de qualidade, porque quando a gente fala da população negra, a gente precisa lembrar que esse processo que exclui, ele pode ser um processo que exclui não permitindo acesso, como ele também pode ser um processo que exclui permitindo um acesso ao mercado de trabalho que necessariamente não seja um acesso que garanta que essa empregabilidade, que a produtividade, bem como as possibilidades de ascensão, sejam gozadas nas mesmas proporções que quaisquer outros grupos. E aí eu ouso começar falando de diversidade, né? Porque diversidade para quem? A gente tem ouvido especialmente nos últimos meses, e por conta de todos os acontecimentos que vêm, que a mídia tem reverberado a respeito da questão racial e a respeito de outras tantas questões que estavam presentes, discriminando e colocando grande parte da população em condição de miserabilidade ou de exclusão, e que definitivamente não se tratava como se trata hoje.
Mas quando se fala de diversidade, a gente tem percebido um movimento que é feito pelas empresas, um movimento que é feito pela mídia e um movimento que tem sido feito, na verdade, pela sociedade como um todo. Se eu pedisse para que vocês entrassem nas redes sociais de vocês e procurassem nas redes sociais manifestações falando da importância da diversidade em suas múltiplas vertentes, ou falando da importância da diversidade e olhando para a questão racial e para essa porta de entrada para pessoas negras no mercado de trabalho, provavelmente em menos de meio segundo nós encontraríamos diversas reportagens e também apontamentos falando disso. Mas vamos olhar primeiro para o que é a diversidade, né? As singularidades ou as características de cada um dos indivíduos do nosso planeta são mais subjetivas possíveis e podem refletir o local de nascimento, a língua materna, o tamanho e o formato do cabelo, o gosto, a crença, o esporte, a ideologia, a política, a raça, a etnia, o gênero, a orientação sexual, entre tantas outras coisas. Então, a primeira ideia é que quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando que ser diverso, na verdade, é uma qualidade do humano. E essa é o primeiro marco importantíssimo para uma sociedade que quer pensar a questão do antirracismo. Então, o problema não é ser diferente. Ser diferente faz parte do processo. O que a gente quer é ser tratado de forma igual. O que a gente quer é a possibilidade da isonomia. E quando se trata da população negra, e quando a gente olha para essa perspectiva, a partir da perspectiva que é a perspectiva do mercado de trabalho, para a população negra isso quer dizer conseguir ter acesso de forma igualitária, além de conseguir ter acesso de forma igualitária, poder fazer escolhas a partir desse processo dentro do mercado de trabalho e ter possibilidades de ascensão dentro das instituições, sem que a cor da pele, sem que o nosso fenótipo, sem que o conjunto de características que nos constitui estabeleçam um limite daquilo que a gente pode crescer, né? Que é aquela ideia que quando a gente fala de gênero, a gente fala que mulheres têm um teto de vidro, e quando a gente fala de negros, a gente diz que negros têm tetos de vidro rebaixado em uma sociedade que exclui mais de 54% da população. E aí a gente precisa pensar no seguinte, que dentro das três concepções possíveis de racismo, então quando a gente olha para racismo individual, pelo qual o racismo se apresenta e se constitui em decorrência de preconceitos e das características que constituem cada um dos indivíduos, e aí a gente precisa se lembrar da informação número 1, nós vivemos numa sociedade racista. E se nós vivemos numa sociedade racista, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é justamente o movimento de se compreender como uma sociedade racista, e o próximo é de se perguntar o que a gente faz para efetivamente combater essa condição de uma sociedade que é racista. E aí lembrando que durante muitos anos toda a construção histórica e toda a construção política e ideológica foi feita no sentido de que nós não nos percebêssemos como uma sociedade racista, mas que nos percebêssemos como uma sociedade que vive uma democracia racial, que faz com que todos os indivíduos convivam em todos os espaços de forma naturalizada, mas essa naturalização foi, na verdade, a naturalização feita por meio do racismo estrutural. E ainda, antes de falar de racismo estrutural, a gente tem que falar de racismo institucional. E esse racismo institucional, para além dele matar, fisiologicamente falando, ele também mata privilégios, e ele vai perpetuando desvantagens e normatizando, na verdade, a diferença e a dominação por meio do quesito que é o quesito raça. Institucional, o impacto disso pode vir por vários caminhos. Pode vir pela segregação de oportunidade dentro das instituições, mas também pode vir pela mão da instituição que permite que uma pessoa sofra ou não tenha acesso a um determinado serviço social ou não tenha acesso a um processo igualitário simplesmente por conta da cor da sua pele, simplesmente por conta do seu fenótipo e simplesmente por conta dessa constituição de racionalidade que coloca indivíduos em condições não igualitárias. E aí, pensando no racismo estrutural e na forma própria como o racismo estrutural se consolida no Brasil, a gente precisa lembrar que o racismo estrutural nada mais é do que esse processo de naturalização
das relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas que colocam alguns indivíduos em condição de desprestígio em relação a outros, ou em condições de discriminação, e aí aqui a gente está falando de discriminação no sentido ruim do que isso pode representar. E aí só vamos fazer um ponto que é importante aqui, porque quando a gente fala de discriminação, a gente precisa lembrar que a gente tem essa discriminação, que é aquela que exclui, que é aquela que coloca à margem, que é aquela que não permite que as pessoas tenham acesso a direitos que são direitos para todas as pessoas, mas a gente também tem a possibilidade da discriminação positiva, que é essa discriminação positiva que tem que funcionar como ação afirmativa, que vai funcionar como políticas públicas. E lembrar que política pública é dever do Estado, mas que ações afirmativas elas podem ser implementadas por qualquer pessoa ou por qualquer entidade que tenha vontade de fazer a diferença. Dentro dessas perspectivas de como o racismo se constitui, e especialmente quando a gente fala de racismo estrutural e fala da questão econômica, isso impacta vorazmente no mercado de trabalho. Porque por mais que a população negra tenha acesso à educação, e a gente começou a ter mais acesso à educação nos últimos anos, se a gente for observar os dados estatísticos, a gente sabe que a gente tem mais acesso à educação, a gente tem cada vez mais pessoas melhor preparadas, ainda que o número não seja nem um pouco significativo, pensando em proporcionalidade em relação ao número de pessoas negras que a gente tem sobre o território nacional, mas mesmo assim, quando a gente pensa na porta de entrada do mercado de trabalho, a porta de entrada do mercado de trabalho não permite ou que essas pessoas entrem, o que faz com que essas pessoas, de alguma forma, reorganizem as suas vidas, porque, afinal de contas, a gente precisa garantir sustento. E aí, quando se trata de reorganização da vida, às vezes é trabalhar numa função para a qual você não foi preparado ou não conseguiu uma oportunidade, ou se sentir como um desalentado, que é aquele que para de procurar serviço, mas continua gerando renda, continua trabalhando, mas esses números não aparecem de fato nos nossos dados estatísticos, e aí você pode estar se perguntando, Alessandra, mas que importância tem que esses números sejam verdadeiros nos dados estatísticos produzidos pelos órgãos que são responsáveis por produzir dados estatísticos no Brasil. Se você não consegue contabilizar estatisticamente qual que é a condição de cada grupo humano dentro da sociedade brasileira, a consequência disso é que você provavelmente não vai conseguir implementar políticas públicas que sejam políticas públicas que socorram as necessidades que são distintas por mais diversos grupos, inclusive para a questão racial e para as múltiplas necessidades que a gente tem dentro da perspectiva do que é esse processo de inclusão e o que é esse processo de manutenção das pessoas dentro do mercado de trabalho ou fazendo escolhas, não é? E aí, dentro dessa perspectiva de não conseguir serviço ou conseguir um serviço precário ou permanecer na informalidade sem se queira, eu tinha preparado um slide que tem uma coisa bem interessante, né? Que é uma pirâmide, e é uma pirâmide que lá em cima tem assim, tem democracia racial, sim. E aí a parte de baixo da pirâmide, que é onde está a maior parte da população negra que vive em condição de precariedade, que vive em condições de não acesso de forma igualitária, nessa parte de baixo da pirâmide tem uma resposta que é assim, só se for aqui embaixo, porque se tiver democracia racial e essa democracia racial definitivamente não se consolidar para a base da pirâmide, a gente vai estar falando de uma sociedade que injustamente não permite que as pessoas tenham acesso a trabalho e não tendo acesso a trabalho, a consequência é não conseguir ter acesso ao consumo, a consequência é não conseguir ter acesso àquilo que a gente tanto prima, que é a dignidade. E dignidade, nesse caso, quando a gente olha para a Organização Internacional do Trabalho, quando ela fala de trabalho decente sinônimo de trabalho digno, trabalho decente sinônimo de trabalho livre de preconceito e de qualquer forma de discriminação, no qual a gente trata o outro pura e simplesmente como humano e não ficamos com o discurso da meritocracia que vai afastando as pessoas e não permitindo que elas tenham possibilidade de se constituir e de gozar de forma ampla daquilo que todo o restante da sociedade tem direito. Doutora Ana, como é que está meu tempo? Tudo bem. E aí, pensando nisso... Tem 10 minutos ainda, doutora. Obrigada.
E aí, pensando nisso, quais são os fatores que determinam a produtividade não inclusiva? Primeiro, a falta de oportunidade. Então, pensando naquela perspectiva que garantir mais educação não significa necessariamente garantir maior empregabilidade. Então, a gente precisa pensar em quais são as ações, e ações como a Zumbi dos Palmares vem fazendo, ações como tantos outros projetos que têm sido desenvolvidos por outras instituições, tentando garantir que você tenha um percentual maior de negros na universidade, que você tenha um percentual maior de negros que se livrem, na verdade, do analfabetismo funcional e que tenham acesso a uma educação que seja uma educação que forme pessoas com capacidade crítica, que forme pessoas capazes de verificar o mundo do qual elas fazem parte e o quanto definitivamente a gente ainda continua precisando lutar por dias melhores, e lutar com trabalho, e lutar com manifestações, e não se conformar, e inclusive denunciar todas as práticas racistas que podem ser feitas no local de trabalho. E aqui tem uma coisa importante, né? Porque quando a gente vive um período de escassez de trabalho, como o período que a gente está vivendo agora, e o período pós-pandemia, que as pessoas vêm chamando de novo normal, mas que de fato a gente pouco sabe a respeito do que será esse novo normal, o que a gente sabe de verdade é que dentro desse processo, os primeiros a caírem do mercado de trabalho foram justamente homens e mulheres negras, e com mais ênfase, com certeza, mulheres negras. E pior do que sair do mercado de trabalho, ou permanecer no mercado de trabalho cada vez de uma forma mais precária e mais informal, é saber que, consequentemente, se a sociedade não acorda para isso, provavelmente nós seremos os últimos a voltar para o mercado de trabalho. E aí, dentro desse racismo que estrutura e que se reestrutura o tempo todo, mantendo privilégios, mantendo condições de desigualdade, mantendo condições para que, efetivamente, a maior parte da população não consiga ter acesso a tudo que nos é garantido por direito, dentro do mercado de trabalho, o que a gente precisa observar? Precisa observar os dados sobre educação e, mais do que observar os dados sobre educação relativos a quanto temos, que qualidade temos da educação e principalmente da educação básica. Quando a questão é salarial, como a gente, em regra, não tem salários abertos, a gente pode encontrar numa mesma empresa diferenças brutais para indivíduos com o mesmo conjunto de habilidades e competências, ainda que a Constituição Federal disponha em sentido contrário, ainda que a CLT se disponha em sentido contrário. Então, para além daquilo que está na lei, para além daquilo que está na norma, o processo de racionalização e, na verdade, de compreensão das instituições, ele é essencial para que ele comece a olhar para esse processo que diferencia sem razão, que discrimina com mais cuidado, não é? E pensando ainda em consequências do desemprego e pensando em consequências dessa marginalização da permanência da população negra no mercado de trabalho, eu acho que a gente precisa pensar muito seriamente na questão das famílias monoparentais. E pensando que famílias monoparentais, quando a gente pensa em Brasil, a maior parte delas são justamente sustentadas por mulheres negras. Mulheres negras que ainda ocupam a maior parte dos postos de trabalho dentro dos trabalhos que são chamados trabalhos domésticos ou os trabalhos de cuidados. E ela continua cuidando da família dos outros e ela precisa também cuidar da família dela. E quando ela tem escassez de emprego ou quando ela tem uma diminuição dos recursos, todo um grupo familiar e, às vezes, toda uma comunidade é impactada por isso. Quando a gente fala de previdência social, a gente já está tendo um impacto gigante em relação à questão da previdência social, na verdade, para todos os brasileiros. Impacto esse que, quando a gente fala na população negra, o recorte de políticas públicas ele deve ser feito de uma forma muito mais ampla. Porque, definitivamente, tem pessoas que trabalham dos 7 anos de idade até os 70, 80, 90, sem acesso à previdência. E quando a gente fala do trabalho de cuidados, a gente precisa lembrar que a gente está em São Paulo, na cidade de Campinas, e que o Brasil, na verdade, ele tem vários Brasis dentro de um país só, e que não dá para pensar em políticas públicas e em políticas de ações afirmativas de forma uniforme, mas que tem que se pensar nas características que são próprias de cada local. A gente sabe que a gente tem uma série de lugares no Brasil onde pessoas trabalham de segunda a segunda para ganhar 200, 250 reais e nada mais. E aí, ainda pensando em todas essas características,
Vamos pensar juntos as questões do mercado de trabalho e como é que a população negra tem sido impactada antes, durante e no pós-pandemia. Pensando juntos no mercado de trabalho, a população negra sofre muito mais com a questão da saúde mental e da saúde física, com doenças que, para além da gente desenvolvê-las com mais facilidade e de não necessariamente a gente ter tantas pesquisas cuidando disso quanto nós precisaríamos que acontecesse, a gente tem a questão da saúde mental. Se não há emprego, se não há recursos, se não há como fazer a manutenção do meu grupo familiar, isso impacta, na verdade, todo o processo de equilíbrio. E aqui a gente tem um peso maior sobre as costas da mulher negra, especialmente essa mulher negra que, de alguma forma, é a provedora do seu lar. E a gente sabe que, durante a pandemia, a gente teve um agravamento das doenças psicológicas, para além do agravamento da violência em suas múltiplas facetas, e que isso tem afetado com maior incidência a população negra. E o que isso significa? Isso significa depressão, isso significa síndrome do pânico e entre tantas outras doenças que tem acometido a população negra pela ausência de emprego, pela ausência de acesso à saúde e pela ausência de um elemento básico para combater essa pandemia, que é água e sabão. Né? E essas ausências de oportunidade ou oportunidades fragmentadas, para além de não gerar recursos no sentido de gerar trabalho e renda, a gente ainda tem uma outra consequência que se liga à questão da saúde mental quando a gente pensa em mercado de trabalho, que é a questão da baixa autoestima e a questão do não pertencimento. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala nesse processo, que é um processo de repensar a condição de pessoas negras no mercado de trabalho, a gente também está falando de que essas empresas precisam entender que não basta colocar as pessoas dentro da empresa, mas que ela precisa se sentir como parte para que ela tenha a oportunidade de crescer, para que ela tenha a oportunidade de produzir e para que ela não seja simplesmente alguém que está dentro da formalidade numa condição de precariedade. A questão da manutenção de privilégios, e aí a manutenção de privilégios, ela é muito mais uma questão para ser pensada pelas pessoas não negras do que necessariamente pelos negros. Negros ter consciência de que uma série de artimanhas que diz que a gente não pode fazer discriminação positiva, na verdade, são uma forma de garantir que os privilégios estejam nas mãos de pequenos grupos. A negação dos direitos sociais que se faz e que se materializa desde que a gente teve a libertação dos escravos e que a gente corre muito risco, se a gente não se colocar, que a gente tem um agravamento dessa negação dos direitos sociais, né? Porque aí vão usar aquele ditado, né? Em tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Não se constitui uma nação que consiga se desenvolver de forma equilibrada se não se olhar para todos os diferentes e entender que essa diferença não faz com que alguém possa deixar o outro em situação de miserabilidade ou morrendo à míngua. E aí, a ausência de limites etários, quando a gente fala de mercado de trabalho, também é muito importante. E, Alessandra, o que você está chamando de ausência de limite etário? A maior parte da população negra trabalha e trabalha desde muito cedo. E essa ausência de limitação etária significa que as pessoas entram no mercado de trabalho muito cedo, e mesmo que seja com tarefas domésticas, mesmo que seja com tarefas no cotidiano, e que às vezes trabalham até a hora da morte. E volta e meia, acabam a vida num quartinho dos fundos, como a gente tem visto aparecendo aí, com pessoas que, teoricamente, deveriam saber como é que devem conduzir o tratamento a alguém que cuidou deles durante a vida inteira. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala desse processo de inserção de pessoas negras no mercado de trabalho, todos os atores sociais têm importância. Então, quando a gente fala do indivíduo, é essa perspectiva de compreender que, sim, se essa sociedade é racista é por conta do modelo com o qual ela se constituiu, mas a partir da percepção do que é ser e estar numa sociedade racista, quais são as condutas que eu tenho feito que têm reiterado essa condição de uma sociedade racista. O Estado repensando o seu papel, e aí a gente tem hoje uma escassez de políticas públicas, uma escassez de políticas de ações afirmativas, mas, em compensação, a
gente tem o empresariado olhando para isso e preocupado com isso ainda, muito sem saber o que fazer, mas estão trabalhando, e aí eu acho que toda a força que a gente puder receber, ela é bem-vinda. E a gente ainda tem os organismos internacionais e os tratados, que muitos estão sendo desrespeitados, mas que eles continuam vigentes, e que, de alguma forma, a gente precisa do debate, a gente precisa de todo o movimento, que é do movimento negro, que nos constituiu e nos trouxe até aqui, do movimento feminista, que também ajudou, especialmente o movimento feminista negro. A questão da pressão popular, e aí a fala das pessoas também não negras. O movimento sindical, que tem um papel essencial quando olha para a questão da coletividade. O respeito às convenções internacionais, políticas públicas, políticas de ações afirmativas e, principalmente, esse alavancar da iniciativa privada no momento em que a gente tem o Estado trabalhando com menos recursos, e aí recursos materiais, recursos financeiros, além de vontade política para poder tratar de mais de 50% da população que efetivamente não consegue ter acesso ao mercado de trabalho, ou que tem acesso de forma precária, ou que tem acesso de forma a não garantir que esse processo de inserção seja um processo de inserção real, que possa transformar vidas e o maior número de vidas possíveis. E aí, pensando naquela ideia de que ninguém nasce racista, mas que a gente é fruto do meio que nos constitui, mas que isso não é justificativa para que a gente não mude, muito pelo contrário, isso é só um despertar de consciência para que a gente tenha a possibilidade de ter dias melhores. Eu paro por aqui e a gente continua nos debates. Obrigada, professora Ana Vanessa. Obrigada, doutora Alessandra, sempre com uma ideia, com uma aula maravilhosa. E eu gostaria de avisar a todos que, ao final, nós estaremos... As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat e, ao final, nós iremos respondê-las, tudo bem? Agora eu passo a palavra ao ilustre Dr. José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Boa noite, Dr. José Vicente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma grande alegria, uma grande satisfação poder participar dos trabalhos dessa tarde e noite e poder participar desses trabalhos ao lado de pessoas queridíssimas, não é? Amigos de longo tempo, amigos pessoais, amigos de luta, amigos de batalha, e que, por conta da tecnologia que nos aproxima, nem mesmo o coronavírus pôde evitar que nós estivéssemos juntos nessa tarde para fazer esse trabalho. Então, por conta disso, eu quero, na pessoa do meu estimado amigo, doutor Ademir, transmitir um abraço, né, a todos os demais colegas já citados, já nomeados, e da mesma forma, na pessoa da queridíssima doutora Ana Vanessa, né, que é a presidente da nossa Comissão de Igualdade Racial, eu quero cumprimentar a todos os que já foram nomeados, transmitir um abraço muito especial para o meu dileto amigo, doutor Renato Ferreira, e da mesma maneira, dizer da minha da minha impressão extraordinária de poder novamente ouvir a doutora Alessandra Benedito, não é? E aprender cada vez mais, aprimorar cada vez mais os conhecimentos nessa seara que nós somos convidados a debater. Eu até preparei um material, mas a doutora Alessandra Benedito roubou o meu texto. Então, de modo que agora eu vou fazer uma condução no sentido de trazer mais um depoimento pessoal do que foi e do que tem sido as mais diversas preocupações, as mais diversas dificuldades e também algumas das tentativas de produzir algumas soluções bastante particularizadas para o conjunto dessas demandas extraordinárias que a doutora Alessandra Benedito tão bem relacionou, tão bem explanou e tão bem justificou. Não é? De modo que a primeira abordagem que
nos remete para dentro dessa questão é a trajetória e a situação da escola, em especial da escola pública, no que diz respeito à recepção e no que diz respeito ao processo formativo dos jovens pobres e vulneráveis das periferias sociais e, dentre eles, seguramente, a sua maior expressividade, que é os jovens negros. Então, nós estamos já nesse primeiro patamar limitado por uma dificuldade que não conseguimos ainda transpor, que é justamente a distorção idade série. Ou seja, em regra, nós temos um tipo de encaminhamento dessa formação educacional em que os públicos vulneráveis, seja pela trajetória acidentada do seu aprendizado, seja pela, se não aptidão, mas dificuldades do ambiente familiar produzir minimamente os insumos para que ele possa se qualificar, eles chegam ao final para dentro dessa trajetória do ensino com um déficit, se não do aprendizado, um déficit de adaptação dessas dimensões educacionais. Isso, os estudos indicam que tem produzido um prejuízo significativo dentro dessa cadeia de preparação, e aí começa, em alguma medida, grande parte dos problemas que posteriormente irão desaguar nessas informações, nesses testemunhos e nesses indicadores tão bem colocados pela doutora Alessandra Benedito. Então, nós temos uma limitação nesse desenvolvimento regular dentro dessa cadeia formativa do ensino fundamental 1, que depois ela se fortalece no ensino fundamental 2 e que ganha, né, o seu grande momento de culminância, principalmente no ensino médio da escola pública, onde, ao final, iremos nos debruçar e debater com o resultado dessa trajetória, que vai significar, no mais das vezes, uma evasão do público negro da escola na casa de quase 70%, e desses 70%, um conjunto significativo de jovens que deixaram a escola para poder estudar, para poder auxiliar no sustento da família, mas principalmente e sobretudo daqueles jovens que deixaram e abandonaram a escola por ter uma percepção e uma concepção de que a educação, de que o conhecimento, de que a própria escola não se constitui numa ferramenta importante, não se constitui num ganho significativo para que ele possa realizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, do lado de fora desse portão escolar. Então, nós temos as dificuldades que estão estabelecidas nessa trajetória, temos, logicamente, o impacto do que é uma escola que não recepciona, que eventualmente hostiliza e agride pela não recepção e pela não valorização desse pertencimento, uma escola em que, em alguma medida, considerando já uma estereotipagem, compreende que esse jovem vindo da periferia, esse jovem vindo desse ambiente de vulnerabilidade, esse jovem que tem essa trajetória, ele já está fadado e predeterminado a não ter capacidade de conhecimento. E, por conta disso, não são poucos registros de grande parte do corpo docente que deixam esses jovens para trás ou que não colocam todas as energias necessárias ou suficientes para trazer esse jovem para dentro da escola, para dentro do aprendizado, para dentro do conhecimento e, ao final, evitar a sua evasão e evitar justamente essa distorção séria que, ao final, representa uma perda extraordinária da capacidade de aprendizado e desse conhecimento. Então, tem toda uma discussão para ser feito dentro desse processo formativo que se inicia desde a escola
fundamental 1, passando pelo 2 e chegando principalmente ao ensino médio, e também dessa urgência que se coloca a educação na atualidade como uma ação que seja principalmente coletiva, onde se exige e onde mais do que nunca se exigirá um tipo de interação e de preparação do aprendizado que tenha uma participação muito efetiva e muito eficiente, principalmente do pai e da mãe, mas, sobretudo, do grupo, do entorno desse jovem que precisa ou encontrar em casa quando sai, ou encontrar em casa quando volta, os insumos necessários e indispensáveis para ele fazer esse processo do aprendizado que está estruturado para dentro de uma ação da escola pública e do processo de formação dessa escola pública. Então, nós não temos tido muito sucesso e nós temos tido muitas dificuldades, seja de promover esse aprendizado dentro de casa, preparando o jovem para que ele vá para a escola, seja reforçando esse aprendizado quando o jovem volta da escola, seja repondo e fortalecendo essa distorção que se manifesta no trânsito, na trajetória desse processo de aprendizado e, sobretudo, quando esse jovem, pelos motivos justos ou injustos de auxiliar na subsistência dele e da sua família, deixa a escola, abandona a escola, ou quando ele, desiludido e desesperançado, já não tem mais interesse, já não tem qualquer tipo de relação direta com o conhecimento e com a escola. Então, esse é um aspecto importante para o qual nós precisaríamos ter capacidade de fazer um mergulho profundo e entender e encontrar neles as inflexões que permitissem que essa melhoria da educação, que esse aprimoramento da educação pudesse, de uma forma muito significativa, responder a esses desafios e a essas demandas. Imaginem todos vocês que nós estamos para dentro de uma educação com todas as deficiências sabidas e conhecidas, uma educação que agora ainda está impactada por esse avanço dos fundamentos da pandemia e uma educação que ainda está desafiada por uma digitalização, por uma estruturação de uma vida e um fazer eletronizado, em que, em grande medida, esse público e essas meninas e esses meninos já têm uma profunda dificuldade e, no momento, aprofundam essa dificuldade e esse distanciamento. De modo que, se juntarmos essa trajetória normal de dificuldades que estão apresentadas nas distorções de idades sérias e na falta de capacidade de retenção e de manutenção do jovem negro no ambiente escolar formativo, principalmente no ensino médio. E, a isso, juntarmos essa limitação que se colocou a partir desses ampliamentos das redes do ensino, da digitalização e do ensino eletrônico, a gente vai perceber que colocou-se 2 ou 3 camadas adicionais às dificuldades que já estavam estabelecidas para essa questão. E, para tudo isso que estava posto, que estava colocado, nós ainda, no ensino médio, que agora, no ensino fundamental e no ensino médio, que agora se estrutura, nós estamos com uma intervenção muito profunda, muito intensa, que é a nova base nacional comum curricular, que ela vai fazer uma mudança e uma flexibilização muito profunda numa educação em que o jovem vulnerável e o jovem negro já tinham uma dificuldade muito intensa e profunda de se manter, de se conduzir para aquela educação normal, formal, do velho normal, coloquemos assim, e agora ele precisa fazer toda uma reformulação
para poder se adaptar numa base comum curricular, que ele tem muitos poucos elementos, tem muitos poucos insumos e tem muita pouca capacidade de poder fazer e encaminhar as escolhas que possam atender efetivamente às suas vontades e seus desejos. Então, esse é o ambiente macro em que a estrutura dos pilares dessa preparação educacional, e que em toda medida significa a posteriori realização pessoal e mercado de trabalho, se coloca e se estrutura. O outro aspecto muito importante que a professora Alessandra Benedito enfatizou com bastante propriedade e com clareza extraordinária foi justamente essa necessidade de você conciliar a formação escolar com a subsistência e com a geração de renda necessária, seja para a sua manutenção dentro da própria escola, seja para a sua manutenção familiar, que se coloca diante de um ambiente em que os espaços de competição dessas forças do trabalho são espaços que estão estruturados em cima de fundamentos, em cima de crenças, de ideologias, de atitudes que, em grande medida, são reativas e, da mesma forma, limitam, cerceiam e interditam o acesso desse público para dentro desses setores. Então, para quando estávamos, em alguma medida, dentro de um processo de uma economia em desenvolvimento, uma economia em crescimento, muitos desses gargalos e muitas dessas limitações não ficavam e não estavam tão visíveis. Ao passo que agora, passado quase 6 anos de um travamento e de um imobilismo econômico e de desenvolvimento do país, essas coisas ficaram visíveis e colocaram uma pressão adicional, porque se antes, em alguma medida, haviam os empregos, com o travamento da economia, desapareceram os empregos, aumentaram-se os números dos desempregados e, de novo, é a constatação que desses desempregados, a grande maioria continua sendo o negro, os pais, as mães negras e os filhos e as filhas negras. Então, para uma situação econômica que se desenhava quase que por 10 anos em seguida, nós tivemos uma inclusão e uma possibilidade de acesso ao mercado de trabalho, em alguma medida, ou pelo menos nesse mercado de trabalho mediano, em alguma medida sem muita dificuldade, e na medida que houve esse entorno e essa modificação e essa desconstituição dos fundamentos econômicos, então a gente viu esse fosso se alargar e vimos, da mesma maneira, esse espaço da presença do negro desempregado se ampliar significativamente. Então, os dois caminhos que ajudaram e que permitiram que, em alguma medida, esse público caminhasse na direção de uma sustentabilidade mínima, foi, num primeiro momento, as cotas nas universidades públicas, daqueles e para aqueles que puderam acessar, e foi também o programa Universidade para Todos, que, no conjunto, permitiram que se disponibilizasse um conjunto de vagas significativas para esse tema e para esse público, e, em alguma medida, isso ajudou a fazer com que essa trajetória minimamente fosse superada. Essa dificuldade se apresentou com essa limitação da capacidade econômica do país, que representou em desemprego, e junto com o desemprego veio, então, a dificuldade de manutenção desse espaço no ensino superior, seja porque o FIES, que era numa formatação que permitiu o acesso de muitos e de negros também, foi transformado na sua formulação, seja porque o ProUni, que em alguma medida recepcionava grande parte desse público, também deixou de ser um acesso possível para aquele jovem que estava desempregado.
Então, somou-se essa necessidade de alguma medida fazer um adiamento dessa condução, dessa trajetória educacional e, ao mesmo tempo, a exclusão e a impossibilidade da empregabilidade, porque os empregos desapareceram e esse público que ficou no meio do caminho da universidade não conseguiram, com bastante resultabilidade, alcançar esses espaços de empregabilidade. Então, no ensino superior, que em alguma medida era a porta de entrada desse público e que se constituía como uma possibilidade muito consistente de poder fazer essa travessia, de poder realizar esses objetivos, as coisas ganharam um contorno bastante difícil e bastante conflituoso, tendo em conta que ele perdeu aqueles suportes de chegar à universidade, que era um financiamento estudantil do ProUni ou do FIES, e acrescentou a isso o grande impacto que significou, sem emprego e sem possibilidade de pagar as mensalidades do ProUni ou do FIES, o que resultou foi uma sobrecarga de uma responsabilidade econômica e financeira extraordinária, que significou, além de um empobrecimento e de uma interdição extraordinária, significou também um carimbo do SPC e do Serasa, né, ali na reputação e ali no currículo desse que pretendesse acessar o mercado de trabalho. Então, ele foi triplamente prejudicado e isso exigiu, limitou e não permitiu que ele pudesse encaminhar-se para esses espaços de trabalho que até estava mais ou menos disponibilizado e que depois, por conta dessas limitações econômicas, ganharam uma limitação e ganharam uma interdição insuperável, não é? E, por fim, diríamos daqueles que chegaram na universidade e conseguiram nela se manter, houve e continua havendo o obstáculo bastante substantivo, que é dos limites e das interdições, novamente, que estão colocadas para o acesso ao mercado de trabalho como um todo, e, em especial, para esses postos um pouco mais qualificados, para esses postos um pouco mais robustecidos, em que uma série de outras variáveis se colocam no caminho, e dentre elas, como, de novo, destacou a doutora Alessandra Benedito, o racismo, a discriminação, não é? O preconceito, o viés inconsciente, dê-se o nome que quiser. Mas o fato é que esse muro, esse obstáculo que se coloca e tem se colocado à frente desse público, impedindo dessa maneira que todo esse esforço feito na travessia e esse esforço feito apesar de todos esses desafios colocados, todos esses limitadores definidos, ele, ao final, ele não encontra um tipo de ressonância, porque as portas públicas e as portas privadas e, concomitantemente, as portas públicas também acabam se transformando num obstáculo. Houveram sucesso relativo no preenchimento de muitas das vagas que se colocaram para dentro dessa perspectiva por conta das cotas nos concursos públicos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e em muitas outras localidades do Brasil, mas isso, logicamente, não teve o condom de atender e de responder à demanda que estava colocada para esse público, para esse tema. E para a situação nova que se coloca, então o desafio, logicamente, é um desafio exponencializado, é um desafio extraordinariamente redobrado, porque as dificuldades somaram-se agora, além de uma trajetória de desconstituição econômica muito intensa, não é? Um recorte e um posicionamento político que hostiliza, que agride e que violenta muitos dos fundamentos dessa trajetória e dessas conquistas, não é? Como tem sido o discurso de que as cotas estão com os dias contados, como são ditos de que muitas das reivindicações fazem parte do que se denominou de mimimi ou de
fundamentos e reivindicações indevidas, injustas e legítimas, não é? E, por fim, a esses dois tópicos, acresce-se justamente o que disse a doutora Alessandra Benedito, né? O novo normal que sairá desse velho normal que estava estabelecido e que coloca, de novo, todos diante de um desconhecido e que coloca para todos um desafio de proporções inimagináveis que ninguém, em sua consciência, pode dizer, seja que tem a solução definitiva, seja que tem os meios para, num curto e médio espaço de tempo, produzir qualquer tipo de transformação significativa. Não é? Nós estamos no momento em que as pessoas, todas elas, mas em especial os vulneráveis sociais, que são compostos, na sua grande maioria, por negros, estão impedidos e estão excluídos do seu emprego informal, estão incluídos do seu emprego formal, estão excluídos do acesso mesmo a essas fontes de recursos e de financiamentos governamentais, que não alcança em grande medida nem ele, nem o seu negócio informal e nem a sua MEI, né, sua pequena empresa, sua empresa individual. E nós estamos diante de um panorama em que, em grande medida, o emprego que já não tinha vai ficar mais reduzido, mais comprimido, e um racismo, uma discriminação que já estava latente antes, agora vem mais fortalecida, porque tem uma competição, tem uma briga muito mais conflitante pelo trabalho, que já será pouco e que terá que ser disputado de uma forma avassaladora. E temos, por fim, uma dimensão tecnológica que, em alguma medida, ou em muita medida, coloca-se como obstáculo para a qualificação e para o aprimoramento que o mercado do que virá a ser o novo normal irá determinar e irá exigir. Então, diante dessas atribulações e diante de todos esses desafios, que coloca a necessidade de pensar, né, qual é o lugar do negro nesse novo normal pós-pandemia e de que maneira a gente poderá construir as pontes que vai permitir essa religação daqueles que ficaram afastados, excluídos e impossibilitados de chegar para o novo normal e de como esses que eventualmente salvos chegaram e entraram na porta do novo normal poderão se manter nelas e, a partir delas, seguir adiante na realização dos seus desejos, na realização do seu talento e das suas vontades e desejos pessoais, espirituais e profissionais. Então, esse conjunto de desafios que já estavam postos e que agora são sobrepostos pela pandemia do coronavírus, um desafio que se junta num ambiente de polarização política em que os temas das minorias estão em profundo ataque, não é? E, da mesma forma, uma reivindicação e uma necessidade que se coloca para dentro de uma realidade atual em que grande parte desses talentos, dessas habilidades, dessas competências estão represados e sem possibilidade de realizar as suas possibilidades. Então, são com essas observações iniciais que eu gostaria de trazer essa contribuição, para que depois, aí, nas perguntas que virão, nos debates que se realizarão, possamos aprofundar uma ou outras dessas medidas, dessas demandas que estão colocadas, que estão estruturadas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor José Vicente. Ótima palestra, ótimas palavras e, com certeza, ampliou muito o conhecimento de todos nós aqui. Eu quero deixar claro a todos que
Quem tiver alguma pergunta pode fazer aqui pelo grupo, pelo chat, né? Ou levantando a mão, ou abrindo o microfone diante da ordem, e eu abro para que vocês possam fazer. Eu já tenho uma pergunta aqui, se me permitem, eu já vou iniciar, então, as perguntas. Uma pergunta, na verdade, para a doutora Alessandra, para o doutor José Vicente, é assim, como que vocês visualizam, qual o impacto na vida dos nossos jovens negros que veem os seus familiares, muitos deles com formação superior, com qualificação profissional, batalhando aí, saindo todos os dias e não conseguindo um emprego mesmo com uma qualificação. Vocês entendem isso como uma fonte de desestimular esses jovens de procurar um estudo, procurar uma qualificação? Não, doutora Ana Vanessa, imagina, nunca, muito pelo contrário. Um dos poucos caminhos que podem nos levar a uma alteração da condição social para a qual não estamos condenados, muito pelo contrário, existe esperança do verbo esperançar, daquele que trabalha todos os dias para poder mudar a situação do negro e que acredita nisso. Não é para esse jovem negro que vê, ainda que veja os seus parentes num processo de luta, desanimar, não, porque muito pelo contrário, a única forma da gente, uma das únicas formas de gerar transformação na vida desses jovens e do grupo familiar desses jovens é justamente por meio da educação. Educação é algo que a gente não perde, ninguém nos tira e que cria uma série de possibilidades de cunho objetivo e subjetivo de gerar transformação para a vida. A gente vive momentos difíceis e vivemos momentos difíceis em vários tempos de nossa história, mas eu ainda acredito na educação como uma das possibilidades que efetivamente podem garantir transformação e pode garantir uma vida distinta, não só para a população negra, mas para todas as pessoas que se dedicarem a ela. E acho que nós temos um papel importante no sentido de garantir representatividade e dizer que, sim, é possível. Sim, é possível. Todos os dias repetir que é possível, ainda que a gente tenha algumas pedras no caminho ou muitas pedras no caminho. E com isso ir abrindo os espaços necessários. Obrigada. Eu acompanho o raciocínio da doutora Alessandra Benedita, primeiro para que haja uma compreensão de que tem uma transformação social, uma transformação econômica, uma transformação cultural em profusão e que vai definir e determinar grandes parâmetros da vida social. Não é? Quando a gente fala de estar com diploma debaixo de braço e, de repente, não ter um emprego ou um trabalho à altura daquilo que se auspiciava, é indispensável a gente compreender que, na transformação que se colocou, a operação dessa energia para o trabalho vai precisar, pelo menos para esse momento de transição, se adaptar para a realidade que está colocada. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque vocês acho que acompanham tanto quanto eu, o quanto é normal você encontrar dentro de um carro de Uber um motorista com diploma superior, ou pós-graduado, ou uma pessoa com especialização, ou como também vocês devem ter e estão acompanhando, como é normal e natural que os motoboys, os meninos do iFood, são todas pessoas com seus diplomas debaixo do braço e que, diante da situação que se colocou, tiveram que fazer uma escolha mínima para, pelo menos, sobreviver. Né? Veja, eu não estou dizendo que as pessoas precisam desistir de tudo e se transformar pura e simplesmente em entregadores da iFood ou motoristas de Uber. Eu estou dizendo que a realidade que se impôs sobre grande parte da população e das pessoas, em alguma medida, talvez exija passar por dentro desse pântano que estava estabelecido, desse novo normal para a relação mercadológica, a relação da comercialização da força do trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é de que o mundo se estreitou depois do coronavírus e aquilo que estava colocado como possibilidades agora se transformou em alguma coisa muito mais
limitada e muito mais disputada. E vence-se com talentos. E a gente tem percebido outras áreas, outros caminhos em que o jovem e o negro têm tido bastante sucesso. Para quem abre aí, mexe muito com internet, com rede social, tem visto quanto esses jovens têm construído coisas maravilhosas e fantásticas. Ou seja, eles têm conseguido colocar a tecnologia a seu favor e, por conta disso, até superado a hipótese do Uber, a hipótese do iFood, para construir um novo normal que inclua justamente mudança, transformação e inovação extraordinária. Então, nasce aí também uma janela de oportunidades para a realização dessas possibilidades, dessas perspectivas. Agora, a professora Alessandra Benedito definiu, né? Se tem alguma coisa que nos manterá livre, né? Que nos libertará e nos manterá livre para sempre, é o conhecimento. Não é? E, por conta disso, o papel de todos nós, o papel de todas as pessoas que têm compromisso, responsabilidade com esse público, com esse tempo, com as pessoas em geral, é não ter dúvidas em apontar o caminho e a direção, né, de que a educação é a salvação. Então, eu acho que, a despeito dessas dificuldades que estão colocadas, a despeito dos problemas que estão aí instituídos, a situação que se coloca é também uma possibilidade de criação, de mudança, de transformação e de superação, porque eu acho que o caos instalado, pelo menos, em alguma medida, ajudou a equilibrar e equalizar um conjunto de pessoas. Quem, a partir deles, pelo talento, pela habilidade, pela ambição, né, e pelo empoderamento, tiver a grandeza de escolher o caminho da realização, o caminho da educação, o caminho do estudo, o caminho da transformação, seguramente, além de bem-sucedido, estará muito melhor quando, em alguma medida, esse novo normal estiver bem definido. Obrigada pelas respostas. Vejamos aqui, ainda tem, acho que mais algumas pessoas que gostariam de fazer perguntas. Agni dos Santos gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone e perguntar. Alô, me ouvem? Oi, agora sim. Opa, boa noite. Gostaria de parabenizar a banca em relação aos comentários, tanto do José Vicente quanto da Alessandra. Minha pergunta é justamente em relação à questão educacional, que foi por ambos levantado de forma muito majestosa, né? A questão justamente da ausência de limitação etária levantada pela Alessandra, assim como a questão dos desafios educacionais. Eu, como professor, né, de ensino fundamental 2, como o professor José Vicente tanto levantou, né, eu me preocupo muito com a questão da nossa representatividade. Hoje eu percebo muito nas salas das escolas públicas, até por fruto da política de inclusão a partir das cotas nos concursos públicos, e eu sou fruto disso, eu percebo que há uma dificuldade muito grande a gente não só nos fazermos representantes e exemplares para os alunos que vêm de uma estrutura muito baixa, mas a dificuldade nossa de, por uma ausência de uma capacitação, de uma educação antirracista, de uma educação inclusiva para com os dislexos, os TDAH, os autistas, eu percebo que esses professores eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir justamente superar esses desafios. E aí minha pergunta é em relação a esse aspecto. Será que seria a pedagogia do afeto? Será que a educação antirracista ela teria que ultrapassar a dimensão simbólica de capacitar por meio das políticas de inclusão, né, esse alcance ao aluno? Porque eu percebo que muito do que a gente trabalha nas salas, sobretudo, né, nos conselhos de classe, a falta de empatia é um caso recorrente diante do professorado, né? E eu percebo que isso basicamente não ocorre no ensino privado, que infelizmente é predominantemente dotado, né, por professores brancos, mas no ensino público, em função da política de cotas, tem se aumentado muito a representatividade. Então, aquela ideia do professor José de Almeida, né, ele fala muito, Silvio Almeida, perdão, ele fala muito da questão do Black is Beautiful, do Black is Power. Ou seja, a gente tem que não só encaminhar o elemento
do subjetivo, da subjetividade, mas também o elemento formal. E eu percebo hoje uma dificuldade muito grande dos professores no ensino público, eles terem essa preocupação antirracista para com os alunos. Bem, pode responder, doutor. Okay. Bem, eu acho que tem pelo menos duas questões que perpassam por essa constatação que, de fato, está clara, está apresentada e que nos desafia, não é? Tem uma luta política que precisa continuar a ser feita, e agora talvez com mais propriedade, com mais envergadura, com mais estatura, e tem uma luta institucional, coloquemos assim, que precisa ser aprofundada, para que a gente, pelo menos do ponto de vista do macro, dê conta de uma dimensão que vai depender dessa ação política para que ela se constitua enquanto realidade, não é? Se a gente tomar como referência a lei da história do negro e da história da África, naquilo que ela tem de impotência de se tornar uma realidade objetiva, ela acaba nos mostrando o tamanho da luta que vai precisar ser feita e vai precisar continuar sendo feita para que, em alguma medida, a gente consiga, a partir da perspectiva de torná-la realidade objetiva, fazer com que elas cumpram seus objetivos e as suas entregas que ela promete, né, de uma educação plural que valoriza a diversidade, o pertencimento, coisas que tais, não é? Então, isso é um aspecto relevante. E vai de uma capacidade de incensar e estimular os espaços da produção das políticas públicas para que a gente, da mesma maneira, consiga formatar essa educação para dentro dessa demanda e dessas necessidades, compreendendo que nós estamos dentro de uma estrutura, não é, formatada em cima de um classismo e de um racismo que, ao final, define e delimita de que maneira que essas políticas públicas, que esses espaços públicos devem rodar para cumprir seus objetivos. Eu trago, por exemplo, a exemplificação, eu trago como exemplificação a questão dessa discussão e dessa aprovação do novo Fundeb, não é? Se vocês perceberam, uma convergência política de última hora e curiosa, e mesmo estranha, fez com que o Fundeb tivesse um salto de 100%. Não é? Ele, então, que era complementado por 10 bilhões por conta do governo federal, agora passou para praticamente 20 bilhões, definiu um conjunto de outros municípios que terão acesso a esse recurso, aumentou o valor per capita por aluno de 3,7 para 5,7, mas ele não tocou em qualquer dessas demandas, dessas necessidades e dessas urgências que nós estamos avaliando, que nós estamos analisando, que nós conhecemos e que são imprescindíveis para permitir que a educação cumpra os seus objetivos no que diz respeito ao negro. Ela não vai oferecer nenhuma contrapartida se a escola pública vai ter um olhar e uma condução bastante particularizada para esse tema, se vai cumprir ou não vai cumprir a lei da história do negro e a história da África, se vai prestigiar a presença do negro na estrutura de gestão da educação, entre o corpo docente e na produção dos seus livros didáticos e treinamentos, e ela vai colocar mais dinheiro para dentro de um espaço que não vai cumprir nenhuma dessas dimensões. Ou seja, então tem uma luta política que a gente não pode abrir mão e que ninguém fará por nós, porque trata-se de um enfrentamento permanente e um enfrentamento necessário. E, ao final, tem um ambiente que a gente não pôde, não tomou poder ainda, que é esse ambiente da construção dos grupos de pais e mestres nas escolas, que é onde, que ao final, se dá as articulações políticas para construir a ação, o currículo e a operação dessa escola no cumprimento de seus objetivos de formação. Então, eu queria chamar a atenção para que a gente não se esquecesse que tem um componente político nessa questão que até agora nós não tivemos capacidade de fazer com que ele entregasse e cumprisse todos os seus objetivos. E que, por conta disso, é indispensável que a gente volte a nossa atenção para isso
e que a gente construa e conduza os mecanismos e as formas e também produzir uma solução para isso. Obrigada, doutor. Deixa eu verificar aqui. Tem mais alguém? Tem algumas perguntas aqui enviadas pelo chat, eu vou ler. Tem uma pergunta da professora Maria do Socorro dos Santos. Ela gostaria de saber sobre a Lei 10.639, de 2003, da obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas. Por que será que não houve luta para que isso acontecesse? Nossos jovens não estariam mais preparados para discutir essa valorização? Doutora Alessandra, doutor José Vicente, por gentileza. Eu não ousaria dizer que não houve luta. Eu acho que sim, houve luta para que a lei se tornasse, se materializasse. Eu acho que o problema não é a ausência de luta, e a gente sabe o quanto o próprio movimento negro tem feito para que se discuta a questão da história que nos constitui, da história que constitui o povo negro. O que eu acho é que a gente está lidando com seres humanos que vivem dentro de uma dinâmica de uma sociedade que se constituiu, e o professor José Vicente colocou isso muito bem quando ele faz a exposição dele, né? E uma sociedade que se constituiu não acreditando no racismo e vendo o racismo como mimimi, e mesmo havendo a obrigatoriedade do ensino da história da África, e justamente para criar representatividade, para criar conexão histórica, para que esse indivíduo saiba de onde veio, para onde vai, para que as histórias que os livros didáticos nos contaram até bem pouco tempo, de alguma forma elas tenham uma roupagem que seja verdadeira. Por mais que a gente tenha tudo isso posto, a gente precisa lembrar que quando vai para a sala de aula, muitas vezes está lá dizendo no currículo que precisa explicar, e o professor passa por aquela aula como se nada tivesse acontecido, ou ele passa por aquela aula com um olhar e com um filtro de quem não acredita na discriminação racial. E aí eu não estou falando de todos os professores, mas eu estou dizendo que se a gente pensar de forma ampla, seja na rede pública ou seja na rede privada, inclusive como o próprio professor que questionou anteriormente, e na rede privada eu ainda acho que isso é mais forte, você não tem vontade política e nem consciência social do quanto é importante trabalhar isso para que a gente consiga gerar representatividade, conhecimento e consciência da condição do negro na história, da condição e da contribuição que o povo negro deu e dá para a construção dessa sociedade. Então, eu não sei, professora, se a perspectiva seria a perspectiva de ausência de luta, mas eu acho que a ausência de vontade política, e que essa ausência de vontade política e essa ausência de vontade que se consolida todos os dias nas quatro paredes, ou quiçá agora no ambiente virtual que a gente vem lecionando, em pessoas que talvez não acreditem que a gente vive num país que é racista, e que essas crianças negras, bem como as crianças brancas, precisam conhecer mais desse fluxo histórico para garantir, inclusive, que elas se reconheçam como parte de, e a importância que cada um tem dentro de uma perspectiva que seria uma perspectiva global. Eu acho que é isso. E aí, doutora Ana Vanessa, depois eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor José Vicente, então me coloque na fila também, por favor. Sim. Se já quiser... Eu acho que, de novo, tem uma luta que ainda não foi suficiente para permitir que alcançássemos os objetivos. E uma luta que, como bem disse a doutora Alessandra, ela nunca deixou de ser lutada. O fato é que, no mais das vezes, ela precisou ser lutada pelos negros sozinhos, quando deveria e precisa ser uma luta de todo, uma luta da escola, uma luta da sociedade. E no meio de tantas demandas, no meio de tantas emergências e no meio de tantas lutas para ser lutadas, acho que tem faltado braços e tem faltado, né, mesmo combustível para fazer tantas lutas em tanto lugar, com tão poucos recursos. Mas
O fato é de que a gente também não prestou atenção para uma parcela importante ou uma dimensão dessa luta, que é exigir, principalmente, que aqueles órgãos, aquelas instituições que têm a obrigação e o dever legal de conduzir essas ações, conduzir essas intervenções, sejam solicitados, sejam reivindicados, sejam mesmo constrangidos a cumprir o seu papel, não é? Como é o Tribunal de Contas do Estado, como é a Defensoria Pública, o Ministério Público, como é a Assembleia Legislativa, a Comissão de Regularização da Câmara dos Vereadores, enfim, tem um conjunto de instituições que estão definidos para fazer com que essas leis sejam cumpridas, que elas sejam operadas. E esses espaços, esses ambientes têm se mantido desinteressados e afastados, e nós, enquanto cidadãos contribuintes, não temos exigido que eles cumpram com a sua obrigação. Não cumprir isso que nós estamos conversando, a implementação de uma lei federal, que é a Lei da História do Negro, História da África, é uma lei federal, é um crime, inclusive, de improbidade administrativa. E a gente não teve ainda mecanismos de operar essa estrutura a nosso favor. Da mesma maneira, tem um componente importante, que é esse pensamento político que necessariamente não precisa e não deve ser uma política partidária, mas a compreensão de que a relação social é uma relação que se dá por cima de grupos de interesses, e cada grupo procura, trabalha e se encaminha para tentar manter ou realizar os seus interesses dentro das estruturas do Estado, do governo, e dentro da realização e implementação das políticas públicas. E, por conta disso, a gente vai ter que aumentar, acrescentar e fortalecer o nosso exército do bem para que a gente possa também fazer essa política institucional de zelar, de se preocupar e de fazer com que esses objetivos sejam alcançados. Ou seja, nós conseguimos fazer a luta política, nós conseguimos transformar a luta política numa formalização jurídica e nós não estamos patinando, não estamos tendo capacidade de fazer e exigir que a lei seja cumprida. Então, talvez, se a gente, com atenção para essas deficiências, essas dificuldades, focar o nosso esforço e o nosso encaminhamento, por um momento também bastante sensível e delicado que está posto para esse tema no Brasil e no mundo, vai que a gente consegue dar um upgrade, como se diz aí, e fazer com que muitas dessas coisas se consolidem com um tempo muito menor e de uma forma mais efetiva. Doutora Alessandra, pode fazer a sua pergunta. Doutor José Vicente, eu queria saber do Projeto AR. A gente tem ouvido falar tanto dele, eu queria saber como é que ele vai funcionar, por favor. Pois, olha, você criou um problema, porque eu estava justamente atrás de você para arrumar mais uma soldado para essa luta, né? E já que você tocou no assunto, eu vou falar sobre ele. Mas, em grande medida, Alessandra, doutora Alessandra Benedito e os demais amigos, o projeto A, nós queremos respirar. Vidas negras importam. O que é isso? É uma constatação de tudo isso que nós estamos conversando. Olha, a conjunção dessa tempestade perfeita que juntou economia travada, que juntou polarização política e que agora colocou o coronavírus, significou a mesma explosão que se deu no Líbano, para dentro dos vulneráveis da franja social e para dentro da nossa comunidade, dos nossos meninos e meninas negras. A gente não puxou ainda o todo do circo para ver o tamanho do estrago, mas em algum momento, quando a gente tiver os números finais, nós conheceremos o grau de destruição que se alcançou com essa conjunção da tempestade perfeita e conheceremos que as vítimas preferenciais nós já sabemos quem são, mas que o grau de flagelo que vai se aportar para dentro desse público vai ser uma coisa catastrófica. Nós estamos dizendo que setores inteiros, de ambientes de prestação de serviços deixaram de existir. Nós estamos dizendo que mesmo isso que garantia a sobrevivência de nós todos
da família negra, que é o trabalho informal, o seu praticante não tem condições mas nem de comprar o produto para fazer o trabalho informal. Mas não tem nem os recursos para ir até lá na esquina da rua mais movimentada vender o seu produto desse trabalho informal. Não é? E junta-se a isso uma obstaculização desses processos e dessas consolidações das conquistas políticas, em que o pouco que se alcançou, que se almejou, eles estão de novo sendo vítimas de um processo de regressão muito intenso. Ou seja, nós concluímos que se nós não conseguirmos nos colocar de pé, a sociedade dos negros de todas as cores não conseguir colocar de pé, esses meninos que já estão lá na cidade de Tiradentes, né, que aqui em São Paulo é quase 3 quilômetros do centro de São Paulo, eles vão para mais 300 quilômetros adiante, porque eles não têm condições de manutenção e de subsistência. Enfim, o Movimento AR, então, é uma tentativa de trazer grandes formadores de opinião, construir uma agenda mínima que possa ser consensualizada com esses formadores de opinião e com os ambientes públicos e privados, e, a partir disso, ajudar a construir uma ponte por onde esses meninos e essas meninas poderão continuar chegando no banco escolar e poderão continuar no mercado de trabalho. Eu te dou um exemplo, Alessandra Benedito, doutora Alessandra Benedito. Nós, até o momento, devemos estar contando com quase 40% de desistência estudantil. E as pessoas ligam ou vêm aqui chorando. Eu não tenho como terminar meu último ano. Não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho emprego, estou desesperado, não sei o que fazer. E a gente pode ajudar muito pouco, porque nós somos uma instituição pequena, comunitária, que tem um preço social e que não temos todas as estruturas de sustentação. E o que eu digo para esse jovem negro? Não é? Que não seja lhe dar um abraço com o distanciamento possível e dizer que, olha, você continua de lá, que eu vou continuar daqui, talvez no meio do caminho a gente consiga uma boa informação para você. Então, essa boa informação que esse público precisa, ninguém vai construir. Seremos nós que teremos que auxiliar na construção dessas possíveis soluções, desses possíveis encaminhamentos. Então, o Movimento A é uma chamada, né, à responsabilidade de todos os brasileiros. Olha, tem um tema e tem um público aqui que já estava lá atrás e que agora foi mais longe ainda e que, se a gente não criar condições, eles não voltarão nunca mais para esse espaço da competição e esse espaço da realização pessoal. E tem um tema aqui que precisa continuar sendo caro para o nosso país, porque se isso não acontecer, nós definitivamente fecharemos as portas para o fracasso da nossa nação como uma sociedade de iguais, de republicanos e democráticos. E junto com tudo isso, e ao final, doutora Alessandra Benedito, nós temos um grau de conflituosidade, um grau de confronto e conflito social em que as manifestações mais embrionárias já estão se apresentando, principalmente na ação e na condução das abordagens policiais. Quer dizer, isso é só um aperitivo do tamanho da confrontação que vai se colocar quando a gente descobrir, né, tirar a lona desse grande picadeiro e saber que, olha, de um lado temos famintos que não têm o que fazer, não têm opção a seguir, e do outro lado nós vamos ter que fazer uma contenção social para que esse público, então, não invada aí os nossos asfaltos e os nossos quintais. Então, é diante desse desafio, diante dessa emergência, que nós pensamos que um compromisso, uma ação contributiva, uma atitude institucional e mesmo pessoal e particular devesse ser ajudar a construir essas pontes, para que esses meninos continuem acreditando que é possível e que, mesmo no caos, nós temos capacidade de resiliência e de superação e que superar desafios e vencer dificuldades é da natureza, é do DNA
de nós, homens e mulheres negros. Então, é esse o movimento do A, que conta aí de Campinas, inclusive com o apoio da Unicamp, né, que é uma grande parceira e uma grande aliada. Gratidão, Obrigada. professor José Vicente. Obrigada. Eu gostaria, então, de encerrar o nosso curso no dia de hoje, agradecer a presença de todos e todas. Tem algumas questões aqui que serão respondidas nos próximos dias, porque são temas das nossas próximas aulas. Eu gostaria de agradecer à doutora Luciana, mais uma vez, ao doutor Cláudio Vieira, que também estava aqui presente, à doutora Adriana, à doutora Ademir, mais uma vez ao doutor José Vicente, à doutora Alessandra, pelas belíssimas apresentações na data de hoje, que nos engrandeceram com certeza. Ao doutor Renato Ferreira, também idealizador desse evento. Só gostaria de deixar também aqui um recadinho para quem solicitou o certificado de presença, precisa estar com o nome que aparece aqui escrito, para que nós possamos identificar quem realmente compareceu. Então, só renomear com o nome correto, ou só o número do telefone, o nome do telefone não tem como confirmar, entendeu? Então, tem que ser o nome completo. Lembrando que o nosso curso continua na próxima semana, no dia 19, com o tema de racismo estrutural e sistema de justiça, a evolução histórica e legislativa. Nesse curso também será apresentado novas questões, e se tiver um outro questionamento, nós estaremos apresentando nesta data. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, e uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente.